Todo mundo ligado. Olá, boa tarde, né? Hoje nós falamos sobre termometria. Isso é um assunto que até nós andamos conversando um pouquinho nas últimas semanas, e vocês vão poder observar uma questão que é característica, que é uma questão que envolve gráficos e conversão entre escalas desconhecidas e uma escala conhecida ao menos, né? É o caso, por exemplo, se vocês puderem fazer a gentileza de observar no gráfico a questão da escala Celsius versus uma escala desconhecida, que é a escala X, ok? Então, bem simples, olha lá. O gráfico expressa a relação entre as escalas Celsius e uma escala X, uma escala arbitrária. Calcule o valor dos pontos de fusão e ebulição da água sob pressão constante na escala X. É bom lembrar que sob a pressão constante, a água ferve a uma temperatura de 100 graus Celsius e o gelo entra em processo de fusão, né, se derrete a uma temperatura de 0 graus Celsius, ok? Bom, então tem um procedimento padrão típico. Primeira coisa, vamos extrair os dados. Então, por favor, faça a gentileza de acompanhar nossa área de trabalho. Então, aqui nós temos os dados. O que seria interessante de conhecer dos dados, né? Bom, primeira coisa, vamos colocar duas retas verticais que vão representar os segmentos que estão relacionando essas duas escalas. E aí, é claro, a gente vai achar pontos que essas escalas possuem em comum. Então, o primeiro valor que nós vamos encontrar lá no gráfico é justamente a temperatura de 45. 45 está posicionado com a escala na escala Celsius. Então a gente vai vir e vai marcar 45 graus Celsius. Toda vez que nós temos um ponto que fica localizado sobre o eixo cartesiano, né, seu eixo Y, que nesse caso representa a escala Celsius, o outro ponto, a outra coordenada, ela normalmente assume valor zero. Então nós teríamos os 45 graus relacionados com 0 graus na escala X, ok? Lá embaixo, o segundo valor que nós devemos encontrar está relacionado à temperatura de menos 30. E esse menos 30, se você fizer a gentileza de observar, está relacionado com a temperatura na escala X. Então, olha lá, é menos 30 graus X. Nós estamos relacionando com a coordenada 0 graus na escala Celsius, ok? E aí a gente já tem dois valores em comum as duas escalas. E aí a gente vai fazer uma interpolação de termos aqui. Então vai existir uma temperatura T na escala X, que é proporcional a uma temperatura T na escala Celsius. Veja, esse exercício também requer um pouco de análise. Ele está perguntando para nós qual a temperatura de fusão do gelo. E a gente já encontrou o valor para a temperatura de fusão do gelo. O gráfico está mostrando para a gente a temperatura de 0 graus Celsius ali. Então veja, uma conta a menos que a gente tem que fazer. Então já corresponde isso aqui para a fusão do gelo na escala Celsius, 0 graus. Na escala X, menos 30 graus X. O que está faltando? Encontrar o valor associado à temperatura de ebulição da água. Então, por favor, acompanhe o procedimento padrão que nós já ensaiamos em sala de aula. Olha lá. Então, primeiro, a temperatura Tx, que é o valor indicado no meio do segmento, ela vai ser subtraída do valor inferior, que é quanto? Menos 30. Nós já falamos isso, é a técnica chamada dos segmentos proporcionais. Proporcionalmente, na escala vizinha, o valor do meio é representado pela temperatura genérica Tc, e o valor inferior descontado dele é 0. Já fizemos meio descontado do valor de baixo. Na outra escala, agora nós vamos fazer o valor superior, que é 0, descontado do valor inferior, que é menos 30. Ok? Na escala vizinha, o valor superior no segmento é de 45 graus, descontado do valor inferior, que é igual a 0. Ok? Então, quando nós terminamos de realizar esse procedimento, nós já encontramos, né, uma equação termométrica, uma equação que converte valores da escala Celsius para a escala X. O que resta agora? O que resta agora é limpar ela, dar uma enxugada. Então, olha lá, vamos repetir. O termo superior, Tx, sem problema. Somado com o valor inferior, lembra? Joguinho de sinal, menos, mais 30. No denominador, nós vamos ficar com quanto? 0 menos 30, menos 30. Joguinho de sinal de novo. No termo do lado, nós ficamos Tc menos 0 igual a Tc sobre 45. Ok? Muito bem. Então, é uma equação já que meio que enxuta. Dá até para a gente dar uma melhorada. Vamos melhorar aqui. Então, veja. Vamos escrever aqui Tx mais 30. Vamos dividir agora os dois denominadores por 15. Então, lá em cima, vamos abrir um parênteses, né? Vamos dividir a parte inferior das duas da igualdade por 15. Então, olha lá. 30 por 15 igual a 2. Então, 2. Lá de cá nós ficamos com Tc sobre
45 por 15, resultado para nós igual a 3. Então essa seria a versão enxuta da equação termométrica, que é a equação que permite a conversão de valores de uma escala térmica para outra. Então por isso agora, o que nós devemos fazer agora, calcular o valor que falta, que é o valor da temperatura de ebulição da água. Para isso a gente vai mudar a cor do giz, nosso giz na nossa caneta, e vamos escrever então lá, olha lá, a nossa ebulição. Que corresponde ao valor de 100 graus na escala Celsius. Tudo bem? Então vamos lá. Pegando essa equaçãozinha e aplicando. Tx é desconhecido. Mais 30, valor conhecido. 2 está no denominador. Do lado direito da igualdade, onde deveria existir a temperatura em Celsius, olha lá, nós vamos colocar a temperatura de 100 graus Celsius. Tudo isso dividido por 3. Ok? Na linha de baixo, olha bem, quando nós dividimos 100 por 3, na linha de baixo nós devemos encontrar o resultado de 33,333333, que é uma dízima. E essa dízima, nós vamos pegar o algarismo 2, que está dando bobeira ali, e vamos multiplicar o resultado da divisão. Então isso tudo vezes 2 para a gente. Na linha de baixo, nós ficamos ainda com Tx mais 30, ok? Na linha de lado de lá, nós já vamos multiplicar o 33,2, ou 33,3 por 2, que vai dar 66,6. Vou repetir, 66,66666. Não vou representar todos os algarismos que acompanham a dízima, porque não é necessário. Menos 30. Por que menos 30? É só lembrar, nós estamos somando 30 do lado de lá da igualdade, agora o 30 para nós está sendo subtraído. Então, por isso, 66,6 menos 30, resultado final para Tx encontrado é igual a 36,6 graus Celsius, ok? Aí uma questãozinha muito bacana, uma das questões que são características da termometria, tá bom? Bons estudos, até mais ver. Tchau, tchau.